Eu sou Viviane Goulart, na minha trajetória profissional eu sou especialista em marketing, há 10 anos atuando no modelagem de negócios e há 4 anos eu atuo nesse mercado de provedores de internet, pensando em modelando negócios e como crescer esse mercado de provedores de internet. Além dessa minha trajetória profissional, eu sou catarinense, moro em Florianópolis e sou mãe do Theo, o bebê mais fofo do mundo. Ele tem 11 meses. Hoje eu estou aqui representando o laboratório de inovação, que é o ISP Next Lab. Esse laboratório de inovação ele é patrocinado pela Cianet. O propósito do nosso laboratório de inovação é pensar em todas essas tecnologias emergentes, na transformação digital e como que essas tecnologias impactam esse nosso mercado de provedores regionais, né? Então, como um laboratório de inovação, a gente se coloca muito parceiro de vocês, parceiro das associações, para a gente co-criar e pensar em como o nosso mercado vai absorver todo esse impacto da transformação digital. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar de inteligência artificial. Eu vou passar por esses 4 tópicos aqui. A gente vai falar brevemente, conceitual, o que é inteligência artificial, não de uma forma técnica, porque também não é a minha área é negócios. Vou dar alguns exemplos de mercados que já estão sendo impactados pela tecnologia, como que ela pode ou como que ela já está impactando o mercado de provedores. E o último tópico, a gente vai falar um pouquinho de comportamento do consumidor. E eu já antecipo aqui que esse é o ponto mais importante, porque eu vou falar dos clientes de vocês. A gente vai falar um pouquinho de satisfação, de fidelização, que talvez seja um ponto mais importante, a razão da existência de um provedor de internet, que é cliente fidelizado e cliente querendo ser cliente de vocês, não é mesmo? Então, vamos lá. O que é inteligência artificial, Viviane? Então, vou passar brevemente aqui, mas não é nada mais, nada menos do que a capacidade das máquinas pensarem como seres humanos. E quando eu falo pensarem, é pensarem mesmo, ou seja, aprender, raciocinar, perceber, deliberar e tomar decisões sozinhos, sem interferência de um humano. Além disso, inteligência artificial ou computação cognitiva, que é o que os algoritmos entregam quando realizam uma tarefa de forma muito inteligente. Descendo um pouquinho mais, mas o que é algoritmos? Nada mais, nada menos do que um conjunto de passos que uma máquina realiza para entregar uma tarefa. E aqui eu ouso dizer que todos nós já somos viciados em inteligência artificial. Talvez vocês ainda nem saibam, mas olha os nossos exemplos. Inteligência artificial um exemplo é quando o Facebook usa aquele reconhecimento de imagens para dizer quem está numa foto. Ou ainda, a Amazon ou qualquer outro e-commerce faz recomendação. Você comprou um item, está pesquisando outro, ele te recomenda um terceiro. O Waze, quando o Waze sugere rotas inteligentes para você desviar de algum congestionamento, né? O Google, quando você vai fazer uma busca, você começa a digitar e ele já completa aquela tua busca. Acredito que todo mundo usa isso quase que diariamente, não é mesmo? Então, todos nós já somos quase que dependentes de um serviço de inteligência artificial, né? E quando a gente fala ainda de forma inteligente, é realmente muito semelhante como um cérebro humano toma uma decisão e aí a gente chama de forma inteligente, ou seja, eles resolvem problemas e a partir da experiência de um problema resolvido, eles geram aprendizado. Então, quanto mais a máquina ou o computador aprende ou delibera, ele vai ficando mais esperto. E aqui esse processo de cognição, só para a gente finalizar essa parte aqui um pouquinho mais conceitual, o processo de cognição é a forma como o nosso cérebro aprende. Ou seja, ele observa, ele entende, ele avalia e ele toma uma decisão. O que eu estou querendo trazer aqui é que hoje as máquinas, inteligência artificial ou os robôs, eles têm esse mesmo processo de tomar uma decisão, muito próximo com o que um cérebro humano já faz. Mas aí, todos esses computadores, esses robôs, o que eles estão impactando, né? Notícia de agosto do ano passado, um robô faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um advogado entregar. E aqui a gente está falando do mercado do jurídico, talvez um dos mais engessados, que
quem está nesse meio provavelmente não imaginava que inteligência artificial fosse impactar o dia a dia de um advogado, mas já está impactando. Nova inteligência artificial ajuda médicos a fazer diagnósticos de pneumonia. Esse aqui é de pneumonia, mas tem vários exemplos em câncer. Ou seja, a medicina se tornando cada vez mais inteligente através da inteligência artificial. Esse exemplo aqui é uma notícia de janeiro desse ano. Inteligência artificial supera humanos em prova de interpretação de texto. Ou seja, eles já conseguem fazer uma leitura e tomar a decisão, interpretar em cima do contexto que ele identifica. Ou seja, todos os mercados estão sendo impactados, querendo ou não, por inteligência artificial. Alguns de uma forma mais visível para nós, usuários, né, do dia a dia, e outros de uma forma mais estratégica. Aqui uma pesquisa da Deloitte, talvez esteja um pouquinho ruim para vocês visualizarem, mas essa pesquisa aqui da consultoria Deloitte, encomendada com muitos 2.300 profissionais, perguntando para eles como que eles entendem que inteligência artificial vai impactar as empresas. Aqui, em que áreas das empresas, né? 28% acredita que vai gerar inovação e novos produtos, novos serviços, e 23% acredita que vai melhorar a operação na estratégia, ou seja, vai gerar dados e dar inteligência. Mas e aí? Legal, a gente já entendeu a tecnologia, que os mercados estão sendo impactados, e como que isso impacta o nosso mercado de provedores de internet, que é a pergunta da minha palestra, né? Nós, dentro do ISP Next Lab, a gente já vem há quase um ano estudando muito isso e nos relacionando e questionando muitos provedores, fazendo pesquisa, e a gente acredita fortemente que a inteligência artificial vai impactar o nosso mercado em 3 ondas digitais, que é o que a gente está chamando. A primeira onda é fornecer um outro canal de atendimento para o cliente de vocês, uma nova forma de comércio, de venda de pacotes e também de comunicação. Numa segunda onda digital, a gente acredita que, além de ser só mais um canal de comunicação ou de venda ou de suporte técnico, ele também vai facilitar os resultados cruzando informações de uma base de dados daquele cliente que já vem se relacionando com vocês de forma digital. E uma terceira onda digital, muito impulsionada pelo comportamento do consumidor já acostumado com o digital. A gente acredita que vocês terão dados suficientes para ter oferta por perfil de clientes. Então, em determinada região turística é um perfil de cliente, em outra região universitária deve ter um outro perfil de cliente, games, Netflix, enfim. Talvez vocês tenham informação suficiente para que façam ofertas de pacote, não 15 mega, 30 mega, mas que vocês consigam fazer pacotes personalizados e ter uma oferta com a cara do cliente de vocês. Mas hoje, com o nosso tempo é um pouquinho mais curto, a gente vai falar bastante dessa primeira onda digital. E aí, um novo canal de atendimento, que é essa primeira onda que a gente está chamando. O que ela significa, né? Um atendimento para vendas, através do que todo mundo já ouviu falar muito, que é chatbot, né? Um atendente virtual. Suporte técnico ou call center, também facilitado por uma máquina que consegue pensar, deliberar e tomar decisão. E até um suporte financeiro, que a gente acredita que ele pode gerar uma facilidade muito grande de atendimento para o cliente de vocês. E aí, quando a gente fala aqui de atendimento para vendas, né? O que esse atendente virtual, ou que mais comumente é chamado chatbot, consegue fazer? Primeiro, bem treinado, ele responde aquelas dúvidas mais frequentes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez, eu pessoalmente fiz cliente oculto em mais de 40 provedores, então alguns aqui da região de vocês também, mas do país inteiro. Até uma sugestão, uma dica para vocês: hoje vocês estão num evento, estão fora do provedor, se coloquem no papel do cliente de vocês e tentem fazer uma compra lá no provedor. É uma experiência muito rica, porque você entender como que o cliente de vocês está se relacionando com o site, como que ele consegue assinar um pacote de vocês. Então, é uma experiência muito rica para fazer.
E com eu fiz esse cliente oculto em mais de 40 provedores, entrava no site e o tempo médio que eu recebia para eu saber se eu posso me tornar cliente ou não daquele provedor foi de mais ou menos 3 dias. A primeira dúvida frequente era: na minha rua, no meu CEP, vocês chegam com internet? A maioria dos provedores tem rede mista, não é mesmo? Então, na minha rua é fibra, é rádio, mas eu vi que vocês têm fibra, mas não, na tua rua é rádio. Então, essa é uma dúvida super frequente que facilmente você diminui o tempo dessa qualificação do prospect em segundos, né? Desde que tenha um atendimento virtual muito bem treinado. Essas orientações sobre pacotes, como que funcionam, como que é a taxa de instalação, quando que instala, qual é a disponibilidade de um técnico, tem fidelidade, não tem fidelidade. Então, são dúvidas que facilmente são tiradas. Outro benefício muito legal é o atendimento 24/7. Você tem uma área comercial trabalhando para você ininterruptamente. E aí, quando a gente se coloca no papel do cliente, do usuário, e faz o cliente oculto, digamos que eu estou lá no final de semana, a minha Netflix começa a travar, está no filme no momento ideal e eu não queria que travasse, aí eu vou para a internet e vou procurar que outras opções de provedor eu tenho na minha rua para me atender, né? Digamos que eu encontre lá um provedor que facilmente eu já sou atendida, consigo fazer um cadastro, ter a informação se ele tem internet, eu já faço meu pedido de internet. É o momento da compra, é o momento que ele está aberto a fazer uma compra. Se ele tiver que preencher um cadastro lá no site, ou ter um telefone para ligar somente em horário comercial, o calor da compra passou. Talvez na segunda-feira ele até esqueça daquele momento que ele estava querendo trocar de internet. Então, esse atendimento 24/7 é muito interessante. Inteligência artificial e os chatbots hoje, eles já conseguem até entender o humor do cliente de vocês. Então, se ele está irritado, se ele está aberto a fazer uma compra, e ele consegue direcionar a conversa dessa forma. Tem uma linguagem natural, nem todo mundo que hoje faz um atendimento virtual precisa dizer que é um robô, porque como ele tem esse processo cognitivo de aprendizado, ele consegue interagir de uma forma com uma linguagem super tranquila, que passa pela estratégia de dizer se é um robô ou não. Mas e aí, né? Um chatbot, qual é a diferenciação? A diferenciação para quem tem um atendimento virtual, porque daqui a pouco todo mundo vai ter um atendimento virtual. A maior parte das empresas estão partindo para isso. De verdade, um diferencial para um atendimento virtual é o quão integrado ele está com os sistemas de vocês. Ou seja, ele não é só informativo, ele consegue ser resolutivo. Então, digamos que ele está lá integrado com o CRM de vocês, ele consegue, ao mesmo tempo, efetivar uma compra, fazer o cadastro do cliente e agendar a instalação. Então, ele resolve o problema, ele não dá só informação. Então, esse é um segundo passo muito importante do treinamento e da integração com os sistemas que vocês já tenham dentro do provedor, da empresa de vocês. E aqui, do que a gente vem pesquisando e acompanhando implantações já em provedores, a gente consegue, na área de vendas, uma redução de até 80% do custo com atendimento, ou seja, 80% do custo de aquisição de um cliente novo. Geralmente, ele passa por várias etapas dentro da empresa, ele passa por uma área de implantação, uma área de compras, e esse custo, a redução dele é em cima disso. Apesar de ser uma redução muito significante, eu gosto aqui de sempre frisar que o principal de um atendimento desse, além da redução de custos, é a melhoria da qualidade do atendimento do cliente, né? Suporte ou call center, aqui também os benefícios são muito próximos desse que a gente está falando do atendimento de vendas. Então, a gente, nas nossas pesquisas com provedores, a gente identificou que 83% do primeiro atendimento, do atendimento primeiro nível, é o cliente reclamando que a internet caiu. Nem sempre o problema é com vocês, pode ser do Wi-Fi dele, mas tem um atendimento ali que é repetitivo, que a equipe de vocês já sabe como orientar. Esse atendimento, um atendente virtual, ele consegue, bem treinado, fazer facilmente, e ele tira toda... ele diminui o processo da equipe de vocês, então a equipe fica mais liberada para um atendimento de um nível um pouco maior.
Às vezes ele chega a tirar a necessidade de um atendente de vocês técnico ir até a casa do cliente, ele consegue resolver sozinho. Ele também responde mais rapidamente, não tem uma fila de espera, o cliente faz um contato, ele responde na hora. Além disso, a linguagem também natural, atende 24/7. Eu sei que nem todos os provedores têm um atendimento 24/7, porque é um custo elevado, você ter uma equipe, pelo menos uma pessoa que passe o período noturno. Mas eu também sei que é um diferencial de alguns provedores que vendem esse serviço 24/7, né? Um atendente virtual, ele está ali o tempo inteiro, full time, e ele consegue entender o humor daquele cliente no momento para ele ir tomando a decisão e os caminhos e fazer o atendimento. Escalabilidade. É um momento também muito do provedor regional de internet, esse crescimento do mercado de provedores aí na casa dos 30% ano. Todos estão crescendo. Dificilmente, eu acho que esse ano a gente não conversou com nenhum provedor que não tivesse uma meta de, no mínimo, dobrar esse ano de tamanho, não é verdade? Boa parte dos provedores estão nesse momento. E aí, quando a gente fala de um atendimento virtual, significa você conseguir escalar o teu negócio sem ter a necessidade de dobrar o tamanho da tua área técnica ou da tua equipe de vendas, né? Nós falávamos com uma amostra de provedores do Rio de Janeiro e o número que eles têm lá é, para cada 1000 clientes, eles precisam de um atendente técnico, né? Provedores que vão escalando, então, quero dobrar de tamanho esse ano, tem que dobrar a equipe de atendimento técnico, tem que dobrar a equipe comercial. A ideia do atendente virtual é que pelo menos 80% dos atendimentos ele consiga resolver e a necessidade de aumentar, de crescer e aumentar time, ela diminui. Aqui, da pesquisa do que a gente vem fazendo e acompanhando a implantação desse atendimento virtual em alguns provedores, a redução de custo, aqui nesse caso, chega a 30%. Mas, de novo, o que eu acredito que faz mais diferença no dia a dia do provedor é na fidelização do cliente. Ele elimina aquela queixa mais frequente de um suporte técnico que é de baixa qualidade, né? Porque, para quem faz contratação para essa área, não é todo mundo que consegue ficar meses ali ouvindo só o cliente reclamando. Chega um momento, todo mundo é humano, né? Que também não está tão disposto à reclamação. Então, é frequência, essa baixa qualidade, às vezes, no atendimento. E ele consegue eliminar isso. Então, de novo, tem uma redução de custo de atendimento, sim, mas com certeza tem um aumento de fidelização. O financeiro, renegociação de dívida, gerar o boleto segunda via de boleto. E aí, o que é interessante aqui, né? Alguns provedores diziam assim para mim, não, mas olha só, Viviane, eu já tenho meus clientes, eu tenho um ambiente lá no meu site que ele entra e ele pode tirar o boleto dele. Mas o cliente não gosta, ele acaba me ligando e pedindo a segunda via de boleto. A gente foi pesquisar esse ambiente de segunda via de boleto. Junto com o provedor, ele foi lá e fez o processo. Nem ele conseguia tirar a segunda via de boleto do site. Tinha que colocar o número do sacado no CNPJ. Nem ele mesmo conseguia fazer, quem dirá o cliente dele. Tem um pessoal rindo ali, acho que se identificou. O que acontece? Se não tem uma interface muito amigável, se não é fácil, ninguém consegue mesmo. E aí não é a geração que é XY e que não é adaptada à tecnologia, né? Então tem que ter uma interface amigável, tem que ser fácil de resolver. Eu vou lá, peço uma segunda via de boleto, coloco os meus dados, ele tem que me entregar a segunda via de boleto. Se eu tiver que fazer muitos cliques, várias informações, a gente vai passar a mão no telefone e vai ligar para o provedor e dizer, me manda a segunda via de boleto. Ou mandar um e-mail, né? Em resumo, quando a gente fala desse atendimento virtual, dessa primeira onda de inteligência artificial, para esse mercado de provedores, para o dia a dia das empresas de vocês, além da redução de custo, uma linguagem e interface muito fácil. Hoje todo mundo sabe se comunicar com o Facebook, com o Google, mensagem de voz pelo WhatsApp, o Waze, todo mundo consegue acessar isso de forma muito fácil. A ideia de um atendimento virtual é que ele também tem essa facilidade por conta da inteligência. Engajamento, certamente os clientes eles ficam muito mais engajados quando eles têm um atendimento muito mais rápido.
Escalabilidade, como a gente já comentou. Personalização, isso aqui é outro ponto interessante. Eu sou lá do Sul, a gente está aqui no norte do país, e o nosso país, assim, com essa expansão territorial e com vários sotaques, a gente consegue treinar um robô para que ele fale a linguagem daquela região. Então, ele fica personalizado. Certamente aqui tem expressões, uma forma de falar muito distinta do que a gente tem lá no Sul, muito diferente. E o robô ele fica personalizado, ele vai falar a linguagem do teu cliente. Fora a qualidade no atendimento, como a gente já colocou. Mas aí talvez vocês estejam se perguntando assim, mas Viviane, será que autoatendimento é mesmo o futuro? Será que é isso que o cliente quer? Porque a gente também vê muito isso dos provedores, que o diferencial do provedor é esse atendimento próximo, que é estar junto do cliente, ouvindo, esse atendimento muito próximo. E aí eu vou falar para vocês que eu acredito sim que é o nosso futuro, e eu vou mostrar aqui alguns dados para a gente falar um pouquinho de consumidor. Aí, conceitualmente, que a gente sempre usa para pensar em comportamento do consumidor, a gente vai falar dessas gerações. Geração Millennials. Geração Millennials é quem tem hoje de 0 até 33 anos, né? É uma geração da praticidade, imediatismo, da impaciência, que é tudo para agora, não tem tempo. Aí uma pesquisa que a gente buscou, que 34% dessa geração prefere ir a um dentista do que ter que ligar em um call center. 20% também dos millennials não comprariam um produto de uma marca que não tenha um atendimento de e-commerce ou um canal preferido, que é esse digital. E até 2020, que é daqui a 1 ano e meio, 50% do mercado de trabalho mundial vai ser formado por essa geração. Ou seja, ou ele vai ser o teu cliente, ou ele vai ser o teu funcionário, né? E de verdade, aqui, quando eu olho geração da impaciência, da praticidade, eu já passei dessa geração, não faço mais parte dela, mas eu muito me identifico com isso aqui. E acredito que grande parte de vocês, acho que hoje a gente já está num momento com uma tecnologia tão arraigada no nosso dia a dia, que talvez isso de separar por geração millennials ou Y, Z não faça mais sentido, não é? Eu estava preparando essa apresentação aqui para vocês e estava pensando nos meus hábitos de consumo. Lembro na época que eu queria ter um carro com GPS, aquela tela bacana. Acho que deve fazer mais de 1 ano e meio que eu não uso o GPS do carro, porque a gente quer usar o Waze, né? Que nos dá a informação rápida de como está o trânsito ali na frente. Ou seja, eu já não quero mais usar mecanismos que não me dêem uma informação inteligente na hora do que está acontecendo, né? O GPS é uma informação de estrada, de rua, né? Não faz tanto sentido mais. E acredito que muito do nosso dia a dia hoje está muito com isso. Quando a gente fala em geração millennials, geração da praticidade, talvez até uma geração que já tem 40, 50, 60 anos já está tão adaptada, por exemplo, a se comunicar pelo WhatsApp, a mandar um áudio, a mandar um texto, que também não tem mais paciência de pegar um telefone e fazer uma ligação, esperar, né? Antigamente a gente esperava chegar na empresa para deliberar um assunto, mandar um e-mail, mandar um telefone. Hoje a gente está andando na rua, já está mandando um áudio, resolvendo um problema, resolvendo outro. Então essa geração da praticidade, eu ouso dizer que não é só a geração millennial, eu acho que o cliente de vocês também já está nesse momento, se não está muito próximo, e por isso que a gente acredita muito forte que um atendimento virtual, um atendimento agilizado, que ele consiga tomar decisão de compra ou resolver um problema técnico, é muito importante para a fidelização e o crescimento da base de clientes de cada um de vocês. Especialmente um problema técnico, né? Hoje em dia a gente fica sem luz, mas não fica sem internet. Então cai a internet, vocês melhor do que eu sabem o caos que fica o cliente no telefone. Pesquisa também Gartners, até 2020, que está dobrando a esquina, 85% das interações dos consumidores vai ser conduzido por chatbot. E essa vai ser uma primeira opção para diferenciar dos competidores. E aí eu volto aqui para o nosso mercado de provedores regionais de internet no país inteiro. Nós somos cerca de, a Anatel fala em 5.000,
tem pessoas que já falam, associações que falam em 8 mil provedores no nosso país, ou seja, o mercado está cada vez mais inchado. Eu não sei se é a realidade de vocês aqui, acredito que sim, mas lá no Sul é muito comum, cidade com até 30 mil habitantes, que tem 5, 6, até 8 provedores atuando na mesma cidade, né? Vou fazer até uma pesquisa rápida aqui. Quem tem na sua cidade mais de 4 concorrentes? 5? Continuou. Então, é inevitável pensar em diferenciação. E é claro que toda a parte de infraestrutura de rede, se a gente vai usar cabo metálico, alma metálica, cabo drop, se a tecnologia vai ser EPON, GPON, né? Se é router, se é bridge, IPv6, tudo isso é extremamente importante para o negócio. Mas talvez isso não seja relevante para o cliente de vocês lá na ponta. Então, uma provocação que eu quero fazer aqui para vocês é: quanto % do dia a dia de vocês nas suas empresas, vocês gastam ou despendem para pensar no que faz o cliente de vocês continuar sendo cliente de vocês? Ou o que vai fazer com que você atraia novos clientes para o teu provedor? Porque em cidade que tem 50, 30 mil habitantes, não vão continuar 4 ou 5 provedores, né? Com o tempo vai ter uma consolidação que a gente já vê muito forte aí no mercado. Então, tem que ter ponto de diferenciação. Ainda aqui uma pesquisa para embasar um pouquinho do que a gente está falando. 91% de líderes de vendas e marketing no país, no mundo todo, acredita que a adoção de sistemas cognitivos vai ser muito forte nos próximos 3 anos. Então, se a gente ainda não parou para pensar nisso, esse é o momento. E aí, talvez vocês estejam se perguntando assim: mas que coisa diferente, nova, inteligência artificial, talvez está muito distante do meu dia a dia, da minha tomada de decisão, é uma coisa muito nova. E aí eu vou fazer uma outra provocação aqui. Essa aqui, para quem não sei, para quem lembra, foi uma capa da Veja, fez aniversário essa semana, 21 anos. Foi a primeira vez que uma máquina, que hoje é o Watson da IBM, ganhou o Kasparov num jogo de xadrez. Então, foi aqui que tudo começou, há 21 anos atrás. Então, há 21 anos atrás, ela foi uma tecnologia disruptiva. Em 21 anos, ela já está mais do que nunca no nosso dia a dia. A palestra do professor Lacier, aqui de meio-dia, ele comentava que hoje, no mundo inteiro, são 3 bi de pessoas conectadas. Nessa pesquisa da IBM, 1 bilhão já utiliza o Watson, que é uma plataforma da IBM cognitiva, ou seja, 1/3 das pessoas conectadas já está usando uma plataforma como o Watson. Ou seja, não é tão mais novidade, né? E aí também a gente pensa assim, mas 1 milhão de pessoas, será que isso é no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil ainda não chegou, e eu gosto de trazer esse case, é um case do Bradesco. O Bradesco tem hoje um call center que atende 5.650 agências no país. A BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, atende 65 mil usuários. E o Bradesco tem hoje a mais avançada implantação de tecnologia de inteligência artificial no mundo. Então, o melhor case de inteligência artificial no mundo é brasileiro. Ou seja, quem tem conta no Bradesco ou se relaciona por aí com o Bradesco, Banco do Brasil, usa o Watson e nem sabe. Meu tempo aqui está acabando, mas antes que ele finalize, eu gostaria de divulgar aqui para vocês em primeira mão. A gente é muito fã do Watson, foi a primeira plataforma de inteligência artificial, e nós fomos buscar com eles, eu quero, divulgando aqui para vocês em primeira mão, nós firmamos uma parceria com a IBM, o nosso laboratório de inovação. Nosso propósito, nosso objetivo é tornar essa tecnologia, uma tecnologia como o Watson, acessível para vocês. Então, nós firmamos essa parceria recentemente. Como nós somos um laboratório de inovação, nosso objetivo é cocriar, é desenvolver uma solução de inteligência artificial que seja a cara dos provedores regionais.
A gente está, como o nosso laboratório é patrocinado pela Cianet, a gente está aqui no stand. Quem quiser participar do nosso laboratório, testar essa tecnologia, entender um pouquinho mais, a gente está ali à disposição para bater um papo com vocês e descortinar, tornar acessível um atendimento virtual que hoje já é comum no dia a dia. A gente quer muito fazer esse mercado de provedores também ter acesso a isso e, como diz um parceiro nosso, fazer tremer, fazer diferença e ver muito forte o crescimento de vocês, aproveitando essa onda de transformação digital. Obrigada. Aqui estão os meus contatos e fico à disposição de vocês. A gente não vai ter tempo para perguntas. Eu usei os 30 minutos. Obrigada.